Conhece aquela frase? Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. A gente costuma dizer essa frase, e aí chega alguém e fala assim: vou pedir para a irmã fulana orar, porque ela é boa de oração, né? A oração dela é poderosa. Quando ela ora, olha, a coisa acontece. E tem outro que ainda chega e fala assim: vou fazer um jejum por você, vou dar uma jejuada boa para você. Já que o seu problema não é tão grave, eu vou fazer meio jejum, tá? Eu faço metade do jejum, porque não vai precisar de tanta coisa assim. Alguma coisa está errada, porque de repente nós focalizamos o poder na oração e nós acabamos por cair no mesmo problema citado por Jesus, quando ele disse assim: não sejam como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Eles repetem. O romanismo criou a reza, que é a sequência de repetir a mesma coisa o tempo inteiro. E eu sei disso porque, como romanista que fui, eu era puxador de terço, eu era rezador de terço. Eu sei rezar o terço do começo ao fim, todos os mistérios, todas as rezas. E eu fazia isso de coração, que eu queria agradar a Deus. Era o meu desejo fazer isso. Mas quando eu descobri na palavra de Deus que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, e quando eu descobri que o poder, conquanto nós possamos orar em poder, mas o poder especificamente está com Deus. É Deus que tem o poder, não quem ora, e não a oração em si. Deixa eu citar aqui um caso, sem falar o nome, porque certamente alguém que conhece vai saber. Mas havia uma jovem de 14 para 15 anos, criada por um homem de Deus, e que na escola passou a se encontrar com um rapazinho de 16, 17 anos com motoca, que fumava e que iria desencaminhá-la do caminho do Senhor. E o pai dessa menina disse: olha, eu não quero você a se relacionar com essa pessoa. Então esse rapazinho veio trazendo-a na garupa, na porta da casa, e ele ainda fez aquele barulho com a motocicleta bem na porta para insultar. Quando o irmão foi lá na porta, ele disse: ô velho, você manda aí dentro, aqui fora mando eu, tá? E foi embora. Esse pai dobrou os joelhos, levantou as mãos ao Senhor e disse: Senhor Deus, Tu ouvistes o insulto que esse rapaz trouxe para a integridade do meu lar, da minha filha. Ó Senhor, atende a voz da minha súplica e não deixe a impiedade graçar. Quando foi 11h30, a menina recebeu um telefonema dizendo que o rapaz, numa dessas corridas, passando por uma das pontes do rio Tietê, desgovernado, caiu no rio e morreu. No mesmo dia. Eu me lembro no Jardim Brasil, quando o pastor Josué Nunes de Lima, eu não me lembro se o pastor César, na Nova Sião, fazíamos um grupo tríplice de igrejas para fazer o dia da Bíblia e fazer uma carreata e um culto na praça central do Jardim Brasil. Mas eu me lembro que nós estávamos lá e o tempo armado, ia chover. E aí dissemos: gente, nós vamos ajuntar um monte de gente, vai cair uma tempestade aqui. Um dos nossos irmãos foi atrás lá do palco que estava armado, dobrou os joelhos e disse: Senhor, tenha misericórdia. Bem, só para os irmãos terem uma ideia, choveu torrencialmente em volta, mas no miolo onde nós estávamos, nenhuma gota caiu enquanto o culto se processava. O povo vinha inclusive para aquela clareira para não tomar chuva, e quando acabou o culto, aí chegou a chuva naquele lugar. Bem, meus irmãos, por que a oração de um funciona, a oração do outro não funciona? Parece aquele doente que não conseguia mais falar,
Aí foi o pastor orar por ele. Senhor, abençoe o irmão fulano. E o doente, Senhor, cura o irmão fulano. Mas se o senhor não quiser, leva ele. Aquele pastor tinha a fama de que ao orar a pessoa morria. Era uma coisa terrível, né? Mas por que certas orações funcionam e outras não funcionam? O problema não está na oração. O problema está na santificação de quem ora. O problema está na relação de quem ora, a relação com Deus. Talvez aquele inspetor daquela instituição não dê bola para nenhum de nós. Mas se um determinado cidadão a quem ele respeita, por quem ele tem grande apreço, chegar lá e disser alguma coisa, as coisas mudam, porque eu vou te ouvir, eu não vou ouvir a ele. Foi quando o profeta, quando falou com o rei de Judá e o rei do Reino do Norte, quando pediu, será que nós vamos à guerra e vamos ganhar? E aí o profeta disse assim, olha, se não fosse pelo rei de Judá que está aqui presente, eu sequer daria bola à sua palavra. A consideração. Por isso é necessário que quem se aproxima de Deus esteja no centro da sua vontade, porque até maridos brigados com suas mulheres têm as suas orações interrompidas. E isto significa também que se eu tiver uma relação rompida com um irmão em Cristo, um amigo, seja quem quer que for, se eu abrigar no meu coração mágoa e ressentimento, a minha oração não é ouvida. Agora, a oração não é inação. A oração é ação. Oração é agir. Vamos para o texto de Mateus capítulo 7. Obrigado, minha amada irmã Anésia, viu? Água anesiana. Só eu tenho esse privilégio, viu? Amém. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Oração é ação em 3 estágios. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não fecha a Bíblia. Suponhamos que vamos numa determinada casa. Estamos do lado de fora. A pessoa que mora na casa chama Zé. E eu lá de fora falo, ô Zé! Zé, eu estou pedindo, eu estou chamando de uma forma natural. Nada acontece. Então, eu não apenas chamo, mas eu vou buscá-lo nas janelas, nas portas, lá fora e tal. Zé, cadê você, Zé? E o Zé não aparece. Então, não me resta outra alternativa, senão bater forte na porta para o Zé que está lá dentro me escutar. É um estágio, são estágios. Primeiro apenas um pedido, depois eu começo a buscar, e terceiro eu bato. Jesus diz que a oração é também uma ação. Eu primeiro peço, Senhor, e apresento diante dele o meu pedido. Lembremos que eu preciso estar em comunhão com Deus. Se eu não estiver em comunhão com Deus, a minha oração é uma abominação para o Senhor. Mas eu disse, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus já me mostrou, eu já me consertei. Eu estou diante do Senhor dizendo, Senhor, já tirei as sandálias dos meus pés, eu estou te pedindo. Mas este pedido não recebe resposta, e então eu entro num segundo estágio do meu pedido. Eu não vou apenas pedir, eu vou buscar incessantemente. Não significa repetir
pedido, mas como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que nós devemos orar sem esmorecer. E ele citou dois casos, em parábolas dele. Primeiro ele fala de um vizinho que chegou na hora inoportuna. Chegou e ele não tinha nada para servir, então foi pedir para o vizinho: vizinho, por favor, me atenda, eu preciso de víveres para atender o meu vizinho. E o vizinho, ou atender o meu amigo. E o vizinho disse assim: eu não posso levantar agora, porque todos os meus filhos já estão deitados. E a disposição da casa palestina, a disposição da casa naquele tempo, as camas impediam que pudesse vir à porta com facilidade, tinha que acordar todo mundo. Ele disse: agora eu não posso. Mas Jesus disse assim, ele tanto falou, ele tanto pediu, que o vizinho, até para que tivesse paz no resto da noite, teve que levantar para atendê-lo. E Jesus fala a respeito também de um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem aos homens, mas tinha uma viúva que dizia o tempo todo: faze-me justiça, faze-me justiça. E um dia esse juiz disse assim: olha, eu não tenho medo de Deus, eu não temo a Deus, eu não estou nem aí com essa mulher, mas para ela parar de me aborrecer, eu vou atender a causa dela. E atendeu. E Jesus usa as duas expressões dizendo assim: se esse juiz iníquo fez isto, se o vizinho atendeu, não percam a esperança de buscar ao Senhor e implorar. Mas há um terceiro estágio. É quando nós podemos até nos lembrar de Jacó lutando com o anjo no deserto. Estava ali lutando, e aquele anjo, quando viu que ia amanhecer, disse assim: agora eu vou me embora, já vai amanhecer o dia. E ele agarrou no anjo e disse: não vou te soltar enquanto não me abençoares. E então ele foi abençoado. Ali já não é mais uma questão de pedir, não é mais uma questão de buscar, é uma questão de bater, de clamar, e implorar, e dizer: Senhor, não te deixarei enquanto não me deres uma resposta. A resposta pode não ser o que nós queremos, mas que nós teremos consciência de que foi Deus que respondeu, teremos. Foi o caso de minha mãezinha querida, que há 16 dias estava entre a vida e a morte no Hospital da Beneficência Portuguesa. Estava entubada a sofrer, estava prestes a morrer, e nós clamávamos e pedíamos, e cada dia o boletim médico era aquela montanha. Pela manhã diziam: olha, teve uma leve melhora. Quando chegava a noite, teve uma leve piora, leve melhora, leve piora, leve melhora. E nós clamávamos a Deus, clamávamos. No 16º dia, eu e meu irmão chegamos à seguinte conclusão: estamos orando errado. Vamos entregar a nossa mãe nas mãos de Deus, porque se Deus quiser fechar a biografia dela agora, será a mais linda biografia de uma serva do Senhor. E juntos dissemos: Senhor, entregamos a vida de nossa mãe nas tuas mãos, faze conforme a tua vontade. E naquele dia, mamãe partiu, com a nossa consciência de que este era o desejo do Senhor. Nós batemos, e a porta da resposta foi aberta para nós. Oração é ação. Oração envolve santificação. Oração envolve esforço, porque muitas vezes, meus irmãos, nós começamos a orar por alguma coisa, e ao longo do tempo a gente se esquece do que estava orando, por isso nem sabe se a resposta chegou. Começamos a orar por um motivo, dizemos assim: não, eu vou orar por este motivo, eu oro um dia, eu oro dois, e de repente nós nos esquecemos daquilo, e então muitas vezes as bênçãos são recolhidas porque não éramos dignos de recebê-las. Aliás, nunca o somos, mas não estávamos desejosos dela. Deus não gasta bênçãos na sua economia com quem não está de fato intencionado a recebê-las. E eu digo isso fundamentado numa experiência do profeta Daniel, que teve uma grande visão da presença de Deus. Ele viu o futuro, mas não entendeu nada do que via, e ele clamou a Deus e disse: Senhor, me ajuda a interpretar o que eu vi.
E diz a Bíblia que ele parou inclusive de comer iguarias, ele comia apenas o mínimo possível, ele estava tenso e clamava ao Senhor. Clamou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Talvez cada um de nós com 7 dias a respeito de um assunto já teríamos cessado, dizendo assim: Deus disse não, então não quero mais nem saber. Ele não, ele continuou 8 dias, 9 dias, 10 dias, 12 dias, 14 dias. Nós já teríamos desistido, mas Daniel não. 15, 16, 17, no 21º dia chega um anjo e diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se pôs a buscar para receber, obter a resposta, eu saí para trazer a resposta a você, mas houve tanta batalha no caminho. Já pensou se ele tivesse desistido com 20 dias? Se ele tivesse desistido com 19 dias? Quando estava prestes a chegar em Daniel, então o pai diria assim: o anjo, sobe. Mas por quê? Porque ele já não espera mais pela resposta que buscava. Oração é ação, é pedir, não mandar, é pedir, não determinar. Mentem aqueles pregadores que dizem que você deve determinar, mentem descaradamente. O próprio Filho de Deus, que tinha poder e autoridade para ordenar, ele chega do Getsemane prestes a ir para a cruz e diz assim: Pai, se for de tua vontade, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Se o Filho de Deus teve esta atitude, quem somos nós para ordenar a Deus fazer alguma coisa? Nós devemos pedir, mas há momentos em que intensamente nós devemos buscar, sem desistir, até que Deus responda, ou sim, ou não, ou espere, não importa, Ele mostrará. E então, nessa intensidade da busca, Deus dará uma resposta e nós diremos: agora eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Meus irmãos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A oração tem que ser um ato de adoração de quem vive em santidade com Deus. Porque senão eu poderei esgoelar de tanto orar. Deus não vai atender a minha oração. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. A palavra de Deus não mente. E então nós poderemos entender esse texto como uma promessa para os que andam com Deus. E o poder está em Deus, não meramente no processo de se falar com Ele. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á.